Oi, gente, vocês estão bem? Hoje é aula de história, vamos lá? Nosso material vai abordar os direitos das mulheres ao longo do tempo. Vocês acham que as mulheres e os homens sempre tiveram os mesmos direitos? Não. Antigamente, as mulheres não desfrutavam dos mesmos direitos dos homens, mas nós sempre tentamos quebrar essa barreira e foi através de muitas lutas que conquistamos nossos direitos. As mulheres sempre tiveram muita força e sensibilidade e lutaram de vários modos pela igualdade, pelos pobres e até pelo nosso país. Eu escolhi algumas heroínas brasileiras para representar minha fala. A primeira, aí em cima, é a Maria Quitéria. Maria Quitéria vestiu-se de homem e adotou o pseudônimo de José Medeiros pela independência do Brasil lá na Bahia. A segunda é a Irmã Dulce. Foi uma freira que ajudou muito a população pobre baiana e recentemente ela foi até canonizada. A outra lá em cima é a Dandara. Dandara era uma mulher negra que lutou bravamente ao lado do seu marido, o Zumbi dos Palmares, responsável pelo Quilombo Palmares. E a última embaixo é a Anita Garibaldi. Essa daí foi uma revolucionária muito importante na Revolução de Farroupilha, lá no Rio Grande do Sul. Vamos agora juntos ler a atividade número 15 de História, a mulher e a evolução dos seus direitos. Comece a estudar sobre esse assunto lendo o relato a seguir. Você já parou para refletir que muitas coisas que as mulheres fazem hoje só fazem por causa de outras mulheres que no passado lutaram para mudar a realidade a qual pertenciam? O modelo de escola brasileira que conhecemos hoje só existe porque, depois de muitos anos de privação de conhecimento, as mulheres receberam, enfim, uma autorização legal que garantia a elas o direito à educação, anteriormente apenas concedido aos homens. Durante o período colonial brasileiro, entre os séculos XVI e XIX, ou seja, de 1500 a 1822, a educação da mulher era realizada em casa e tudo o que elas precisavam aprender era como ser uma boa esposa, uma boa mãe e a cuidar do lar. Somente em 1863 que a primeira escola para mulheres foi construída, o Colégio Florence, em Campinas. Ele retratava o início da educação feminina no país, segregada, voltada apenas para as meninas de famílias ricas e misóginas. O que as garotas aprendiam anteriormente em casa, agora elas aprendiam na escola. Matérias como cálculo, por exemplo, eram autorizadas apenas para os meninos. O currículo escolar feminino incluía basicamente aulas de afazeres domésticos, costura, português e artes manuais. Em 1875, foi autorizado que as mulheres se profissionalizassem na carreira do magistério, ou seja, que se formassem professoras. Mas a faculdade ainda era um direito exclusivo dos homens, apesar de a primeira mulher a ter ingressado em uma universidade no Brasil ter sido em 1880, foi só em 1961, com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que foi garantido a possibilidade de mulheres cursarem uma faculdade. Na atualidade, 80% dos docentes da educação básica brasileira é formada por mulheres, segundo o censo escolar divulgado em 2018. Elas também são maioria nas universidades. De acordo com o relatório Education à Glance, apesar da enorme reviravolta no setor educacional, afinal, faz apenas 59 anos que as mulheres foram legalmente autorizadas a ingressarem no ensino superior. Dados mostram que as pessoas do sexo feminino ainda encontram maiores dificuldades para arranjar emprego e sofrem com a diferença salarial. Mas não dá para deixar de comemorar. Em pouco tempo, a força feminina conquistou um espaço que anteriormente era negado às mulheres e contribuiu para grandes avanços nas áreas da ciência. Continuação. A seguir, responda as questões. Primeira questão. Antigamente, as mulheres podiam seguir as profissões que desejassem? Que funções as mulheres desempenhavam na sociedade? Então, gente, nós vimos que as mulheres apenas faziam os afazeres domésticos e cuidavam das crianças, aprendiam artes, trabalhos manuais e até o português. E aí, o que é que vocês acham? Bom, a segunda, sabemos que hoje, como vimos na atividade anterior, a educação é um direito de toda criança e adolescente. Mas, e no passado, como era? As mulheres podiam ir às escolas? Conte com suas palavras como era a educação da mulher no passado. Vamos lá para a terceira. Hoje,
Há ainda diferença entre homens e mulheres? Converse com sua família sobre esse assunto e, com base na leitura anterior, construa um pequeno texto falando sobre as diferenças entre homens e mulheres na atualidade. Você pode usar para o texto o verso da folha, mas também pode fazer em uma folha avulsa, não esqueça de pôr o nome. Eu deixo 4 fotos para vocês observarem. Quanta mudança aí, hein, gente? Tenham sempre em mente: direito não são dados, e sim conquistados. Um beijão, bom trabalho e até a próxima, pessoal!